Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao MS Cast América, um canal aí, né? Entre aqui, nós estamos aqui em Orlando, nos Estados Unidos, com você que está aí no Brasil e gosta dos conteúdos que, né, são pertinentes ao mercado. Aqui a gente fala aqui de marketing, de música, de posicionamento no mercado e principalmente de como conhecer o mercado americano, como se adaptar ao mercado americano, né? Você que quer vir morar aqui ou trabalhar aqui eventualmente, ou que você só gosta do assunto, né? Você está com a gente aí sempre nos nossos episódios aqui do MS Cast América e hoje a gente vai falar sobre exatamente essa adaptação e essa conexão, essa ponte dos Estados Unidos com o Brasil, de como ela se forma e de como é se adaptar a isso, né? Das mudanças, se é que teve alguma mudança. E eu trouxe, acho que a pessoa ideal para falar sobre isso hoje. Ela esteve aí envolvida numa polêmica que nem foi ela que fez, mas a gente vai falar, vai contar a história aqui também, exatamente que fala dessa conexão de como funciona a cultura do Brasil e a cultura, que não é nem melhor nem pior, é apenas diferente, mas como que a gente se adapta a isso, né? Eu tenho aqui hoje minha amiga Simone Gutierrez. Muito bem-vinda. Obrigada, Né? o prazer é meu. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar, né, das nossas É sempre bom experiências. contar as histórias, né? E eu sou uma fênix, eu renasço das cinzas. E eu acho que também é o seguinte, também é legal o seguinte, contar as histórias também, porque, como eu disse, a cultura não é uma melhor ou pior, não existe uma cultura melhor ou pior, mas tem essa coisa da informação. Isso existe mesmo, né? O Brasil, estando lá, né, obviamente a gente estando aqui, o Brasil tem menos informação do que deveria sobre aqui. A gente que está aqui dentro acaba tendo informação sobre o que está acontecendo em detalhes, e o brasileiro às vezes não tem, né? Você acha que isso foi no teu caso, aconteceu isso mesmo? Porque tem claramente a gente que vê aqui de dentro, eu já vou contar um pouco a história, quero até que você conte, né? A gente vê que tem assim, bastante coisa que não tem muita ponta solta nessa conversa, né? Você acha que é devido a a conexão Brasil-Estados Unidos, falta em algum momento algum tipo de informação para o brasileiro? Olha, totalmente, porque não vamos muito longe. Nesse último furacão que teve, o Milton, eu sei porque eu tenho uma mãe no Brasil que ela morre de medo de efeitos naturais. Uhum. E chegou um momento, assim, essa falta de comunicação do que realmente acontece aqui, do que realmente, né, chega no Brasil, eu falei, a minha mãe, ela me ligava, assim, preocupada, falando, Simone, o que está acontecendo aí? Porque estão falando que é para pôr pulseirinha no pulso com o seu nome, para caso o furacão passar, você ser identificado. Eu falei, mãe, não é tudo isso. Lógico que tem lugares, né, que são lugares que são mais, vão ser atingidos de uma maneira pior, né, pelo furacão, mas aqui onde eu tô, é um lugar tranquilo, tranquilo, entre aspas, só a gente tá bem seguro, tá dentro de casa, e pelo que eu percebi nesse meu primeiro furacão, era uma chuva muito forte, com muito vento, mas que você tinha que estar seguro dentro de casa. Ponto. Exatamente. Não. Então, assim, essa falta de comunicação que aconteceu principalmente comigo em relação a essa coisa toda do trabalho, primeiro que é aquele negócio da pessoa estar mais interessada na vida do outro, né? Na parte. Porque assim, quando acontece alguma coisa ruim com você, todo mundo fica interessado em falar. Quando Uhum. acontece uma coisa boa, Ninguém fala nada. ninguém fala nada. Não. Se você chegar lá no meu Instagram e ver as coisas ruins, está cheio de visualizações. Agora, posta uma coisa cantando, é uma coisa, lógico, tem as pessoas que curtem o trabalho. Mas assim, viraliza de um modo as coisas que você fala, meu Deus do céu, será que é só isso mesmo que as pessoas consomem, né? Uhum. Eu quero explicar para quem está nos assistindo aqui exatamente o que acontece. A Simone é atriz, cantora, faz isso, Bailarina. bailarina, faz isso desde que é criança, fez Broadway no Brasil, fez. Nossa, a lista é bastante extensa. Fez novela na Globo, né? E isso é que levou um pouco a certa discussão. E a novela era cheia de charme. Isso, ao- simplesmente pelo acaso, assim, que me chamaram para uma entrevista Uhum. perguntando sobre a minha vida nos Estados Unidos e o Uhum. que eu já tinha feito, onde eu já tinha trabalhado. E eu expliquei a história, porque quando você vem para cá, quando você é um imigrante no Brasil, nos Estados Unidos, você tem que estar sujeito a trabalhar até com o que você nunca fez, né? Uhum. Para você Exatamente. se sustentar, para você se estabelecer, né? Para você conhecer onde você está chegando. Como você falou, as culturas são completamente diferentes. Tem muita coisa parecida, mas tem muita coisa muito diferente. Então, se você não tem preguiça, você vai lá, trabalha, faz o seu e você vai se adaptando. E eu contei minha história, porque eu já tinha trabalhado como empregada doméstica, como babá, que eu já tinha trabalhado de garçonete.
E aí fizeram uma postagem, uma reportagem, como se todo o trabalho que eu tinha feito aqui, que não era o de artista, né, que não era da minha área, era um trabalho ruim. Aconteceu que você saiu de uma novela da Globo e veio para cá e tal. Então, essa coincidência também de ações acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Das empreguetes, né? Uhum, E como eu tinha uhum. falado que eu trabalhava como faxineira aqui, aí as reportagens eram assim, ex-patroete, porque a minha personagem na novela era de patroa. Uhum. Ex-patroete vira empreguete nos Estados Unidos. Isso. Como se o trabalho de doméstica fosse um trabalho ruim, né? Um trabalho menor. E aquilo. Mas tem duas coisas que me impressionaram. Primeiro, que eu tive acesso a essas notícias daqui, ou seja, vendo a mídia e coisas do Brasil e tal, e tava. E segundo, a quantidade absurda de menções na mídia, que é tão difícil entrar na mídia como artista por coisa boa. Você estava tão esquecida, voltei a ser reconhecida. Todos os canais de mídia do Brasil estão falando, a atriz da Globo arruma emprego de, sei lá, faxineira nos Estados Unidos, passa dificuldade. Pede ajuda. E foi assim, uma onda disso, que me chamou a atenção, que foi a primeira coisa da gente aqui, a gente informa as pessoas sobre o Brasil, fala um pouco dessa conexão. A primeira coisa foi assim, temos que chamar a Simone aqui pra gente falar disso, porque é tão brasileiro isso em algum momento também vamos falar disso também, porque, assim, uma inundação da mídia dizendo assim, nossa, a atriz da Globo arrumou um emprego nos Estados Unidos. Para começar, né? E depois isso vai para a maldade das pessoas da mídia. A mídia hoje tá assim, a gente sabe. E é assim, da coisa assim, empregado doméstico nos Estados Unidos, falar, gente, mas o que tem? E outra, ninguém contou o seguinte, né? Empregado doméstico, sim, mas na casa do filho do John Lennon. John Lennon. Então essa é a diferença que ninguém fala nada. Não é qualquer empregado. Exatamente. A empregada doméstica, não, eu faço parte da equipe que cuida da família do filho do John Lennon em Nova York. Quer dizer, isso a mídia não falou, porque eu acho que tem muito você acha que também tem muito disso da mídia, entendeu o que eu quero dizer? Esse detalhe é um detalhe bastante importante, eu acho. As coisas boas nunca vêm à tona, né? Só vêm as coisas ruins, porque parece que é isso que vende, né? E foi o que me deixou impressionada também foi o menosprezo a qualquer tipo de trabalho. Eu acho que quando você trabalha com honestidade, quando você trabalha com amor, quando você gosta do que você faz, independente do que você faça, todo trabalho é digno, seja ele qual for. Então, tem gente que tem cargos incríveis e que não fazem por merecer, entendeu? Uhum. Então, isso foi uma coisa que me pegou muito, que por causa disso que eu resolvi fazer aquele post com vários prints das coisas que escreveram e dizer, olha, todo trabalho é digno quando você faz com honestidade, quando você faz com carinho, enfim. E essa história do filho do John Lennon foi muito engraçado, porque era um trabalho que eu precisava, eu estava chegando em Nova York, um amigo meu que eu conheci através também de outros amigos de rede social, porque hoje a rede social ela tem uma coisa muito boa, que ela te aproxima, né? E foi a única coisa que eu tinha ali naquele momento, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em Orlando, principalmente, que eu não conhecia ninguém, era o meu único meio de comunicação com as pessoas que eu não tinha o telefone ali, o acesso ali. E muita gente que eu conhecia, eu não... Aliás, as poucas pessoas que eu conheci aqui, até hoje não me ligaram para me ajudar. Tem essa ainda, né? Tem. Porque lógico que a gente não tem que dar os nomes aos bois, mas a gente vê muito disso também. Às vezes você tem a ajuda de pessoas que você nunca viu, né? Como você, por exemplo, eu não te conhecia. Eu fui indicada a você através de uma pessoa que eu também não conhecia. Hoje a gente está aqui batendo um papo, falando sobre coisas, né? Coisas em comum. Então, eu acho que isso que é o legal, né? Quando você está indo para um lugar novo, você ter essa rede de contatos, esse network que te ajuda a... E eu vejo que aqui para quem está nos assistindo, eu vejo que aqui tem esse negócio, isso é um valor na cultura, né? A frase, eu sempre costumo dizer isso aqui, a frase que eu mais escutei aqui nos Estados Unidos desde que eu mudei para cá é: quem que eu conheço que pode te ajudar?
Uhum. Liga para esse cara aqui e fala que eu mandei você ligar. Para eles isso é uma coisa positiva. E no Brasil isso acontece de alguma forma ao Ao contrário. contrário. Você acha que isso é devido à Você tem falta que de... ligar, você tem que ligar pro cara, porque é ele que vai. Você tem que dar um jeito de ter o contato desse cara. Não é alguém que vai te dar. Você tem que dar Isso. um jeito de ter o E contato. você acha que isso é devido, eu tenho uma teoria também, de que isso é devido a uma certa falta de oportunidade que existe no mercado em geral, devido a toda a estrutura de como o país se organiza, né? Uhum. E aí, quando alguém tem uma oportunidade no Brasil, fica um pouco difícil, tem que reconhecer isso, de da gente ficar feliz pelo cara, porque não tem oportunidade para todo mundo. Então você fala, pô, essa oportunidade devia ser minha e o cara ganhou a oportunidade. Putz, que sacanagem, né? Isso que é fogo. E isso foi uma coisa que eu também sentia, que às vezes o brasileiro ele não te ajuda porque ele se sente ameaçado por você. O que aqui não precisa. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem essa coisa de, por exemplo, tem oportunidade para todo mundo, tem vaga no mercado, falta gente boa. É o contrário, a gente incentiva os brasileiros a virem para Olha, cá uma porque tem coisa- oportunidade. Uma coisa que eu fiquei chocada é que, assim, às vezes você vem com a ideia de que aqui nos Estados Unidos a gente só tem o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Não, é o que você falou, às vezes no nosso mercado não tem aquilo que a gente faz, Uhum, né? exatamente. Aquilo que é o seu diferencial. E eu sentia muito isso quando eu trabalhava com os americanos no Brasil. O brasileiro, ele tem um diferencial, ele tem sei lá, um fator X Uhum. que o americano adora. Tô falando do lado artístico, tá? Porque a gente se joga, a gente vai lá, a gente faz. Então aqui eu sinto que a gente tem um diferencial e a gente tem que correr atrás das oportunidades, Uhum. né? E quando eu cheguei aqui, eu ouvi muito disso. As pessoas falam assim, nossa, mas o que você faz, ninguém faz. Eu falei, como assim? Eu canto, eu danço e eu sou bailarina. Não tem quem canta, dança e é bailarina aqui. Tem, mas igual você, não tem. Uhum, uhum. Então, assim, a gente tem que saber o valor da gente, Eu né? acho que esse é o outro lado o lado positivo disso, do Claro. brasileiro aqui, é isso. O brasileiro aqui se dá muito bem Uhum. quando ele vem para trabalhar, vem fazer, porque a gente acaba tendo que ser criativo, acaba tendo que ter o famoso jogo de cintura nas coisas que o americano é bastante mais quadradão, assim, né? O Quadradão, americano vai para o seu exatamente. trabalho, ele trabalha em qualquer tipo de trabalho, ele tem dinheiro para seu aluguel, compra um carro, tá tudo certo, ele vai ver o jogo de futebol às 6 horas da tarde, né? Isso, assim, é uma coisa boa daqui, porque, por exemplo, lá no Brasil tem aquela coisa assim, você trabalhou durante muitos anos num lugar. Ah, mas ali você vê uma oportunidade em um outro lugar de fazer uma coisa diferente que você sempre quis. Às vezes nem é para ganhar tanto dinheiro mais, mas é porque você quer fazer uma coisa diferente do que você fazia e tá dentro do seu objetivo de vida. Aqui, assim, não tem essa coisa de te prender, de falar assim, você trabalha comigo, você tem que trabalhar só comigo. Aqui é o que você falou, tem essa rotatividade. Se eu saio do meu trabalho hoje, automaticamente tem uma pessoa que entra no meu lugar. Hum. E ela vai entrar porque ela é tão boa quanto eu, porque o americano ele tem isso, tem a meritocracia. Uhum, uhum, Você entra para fazer alguma coisa para ele porque você é bom no que você faz. uhum. Se você não é bom, você não faz. Então isso é uma coisa que eu me identifico muito, assim, porque eu gosto que as pessoas trabalhem comigo pelo que eu sou, pelo que eu estudei, né, pelo que eu fiz a minha vida toda, não porque fulano me indicou, ciclano falou, blá, blá, blá. Então eu sempre prezei muito por isso. E aqui eu me identifico exatamente com isso. E foi o que aconteceu. Eu estava no Brasil trabalhando em novelas e começou a pandemia. Pós-pandemia, eu não fui chamada para fazer mais nada. E eu mandava currículo, mandava, tô aqui, porque pós-pandemia foi voltando aos poucos e a gente foi falando, olha, eu tô no mercado ainda, tô trabalhando, se você precisar, tô disponível. Ninguém me chamava para trabalhar. Eu falei, cara, eu vou ficar fazendo o que aqui? Prefiro, já que eu tenho condição de ir para um outro país, eu sempre quis, né, também desenvolver a minha técnica em teatro musical nos Estados Unidos, falei, vou para lá e vim. E eu acho que é isso. Quando você chega aqui, você toma um susto, porque você fala, nem sempre você vai trabalhar com o que você gosta, né? Uhum, uhum. Mas você tem que se jogar e tem que fazer. E você estava contando a experiência da família do John Lennon, que você falou. Você foi Sim. por rede social em Nova York, você chegou lá e conhece. Como é que você foi parar lá? Não, tinha um amigo meu, e ele era muito amigo do tecladista da banda do Sean, Uhum. que chamava João. O filho do John Lennon é o Sean Lennon, tem o Sean. Julian Lennon e o Sean Lennon, os dois filhos Era o do John Sean, Lennon. era a banda do Sean. Uhum. E esse meu amigo chamava João. E Uhum. o tecladista da banda do Sean chamava João também. Uhum.
Então, ele falou assim, olha, Simone, a moça que trabalha com ele tá precisando de alguém que ajude a fazer a arrumação da casa dele, porque tinha uma casa no Sorro, em Nova York, e só que ele não morava lá, ele morava em Upstate, né? Ele morava numa farm em Upstate. Só que essa casa era tipo o QG da banda, então tinha tudo, tinha figurino, um monte de instrumento musical dos Beatles, tudo tacado, estragando. Uhum. Eu vi as fotos, você me mostrou as fotos, né? Tipo, eu falava, meu, isso aqui, se fosse um museu, meu. Uhum. E era engraçado porque eu assistia os documentários na Apple e eu via os instrumentos, eu me lembrava, eu falava, cara, isso aqui tava lá no documentário da Apple. Uhum. Só que eu fui me tocando. Aí eu entrei para fazer a entrevista, né? Ele falou assim: olha, eu não sei onde é, mas o cara falou que é legal, sei lá. E ele sabia que eu tava precisando trabalhar, né? Fui. Mas essa entrevista, eu tô entrando na casa assim, vi o quadro assim da Yoko, que era uma casa de 5 andares. A pessoa já começa a limpar uma casa de 5 andares. Uhum. Aí no segundo eu já olhei assim, era um estúdio assim, cheio de instrumentos na parede, de guitarra, não sei o quê. Tudo poeirado. Falava, minha Nossa Senhora, será que eu vou conseguir limpar esse lugar? Aí eu já olhava, já vi uma foto da Yoko no piano, assim, eu falei, gente, Yoko, o pessoal gosta dos Beatles, né? Foto dos Beatles. Aí lá pelas tantas, na entrevista que eu já tinha conseguido o emprego, eu falei, mas quem que tá me empregando, hein? Porque, nossa, ele é apaixonado pelos Beatles, né? Aí a gerente falou assim, ele é o Sean Lennon. Eu falei, mas o John Lennon não morreu? Ele falou, não, John, Sean. Eu falei, pô, diferente. Eu tomei um susto, eu falei, pô, será que o John Lennon não morreu igual o Elvis Presley? E lá eu fiquei trabalhando 1 ano e meio. Ele muito gente boa, eu cheguei a conhecê-lo, né? O filho, né? Não o pai, porque o pai Eu realmente espero que demore, né? não conhecia a Yoko, porque eu cheguei aí lá na casa deles ali No no Central Park. parque para Uhum. receber uma vez um cheque dificílimo de entrar lá, você não tá entendendo? Super. Nossa Senhora, mas eu fui lá para receber. Gente, imagina, eu fui na casa do cara receber um cheque de helper. Super legal. E Surreal. ele tem filhos lá, o Sean Lennon, você já... Não, ele tem a minha idade. Acho que é um pouquinho mais novo que eu. Aham. E, inclusive, é um pouquinho mais alto que ele, né? Muito alto, não, ele é baixinho. E super gente boa, assim, conversou comigo assim, como... Eu falei, meu E o Deus, que você fazia exatamente lá? eu limpava, aspirava. Mas chegou o momento de se envolver na operação da casa, o dia a dia, etc e tal, porque a gente... Sozinha lá dentro, porque a governanta, na verdade, ela era uma secretária particular do Sean. Do Sean, aham. E tinha outras, eu não limpei só essa casa, eu limpei outras casas que tinham ali em Nova York que ele às vezes não ficava também. Casas que as pessoas vinham só para visitar, ele colocava ali de convidado, entendeu? Mas tinha muita coisa, assim, da história dos Beatles. Tinha um cômodo lá que era cheio de roupa. Que você entrava assim, você cheirava naftalina, assim, porque tinha tanta coisa lá dentro que eu não tinha nem como entrar para limpar. Eu falava, Corey, não tem nem como limpar esse lugar aqui. Ela falou, relaxa, só passa é só para deixar ajeitado, para as coisas não sumirem. E era isso, eu ficava. Porque lá, esse trabalho para eles é um trabalho muito digno, assim, você é muito importante. É Porque verdade. você está cuidando deles, né? Você tá... De novo, qualquer trabalho aqui é considerado um trabalho como qualquer outro e tem sua dignidade. E o contrário, os trabalhos operacionais, né? Tanto que aqui em Orlando, principalmente, que essa área tem tudo a ver, quem trabalha em construção aqui ganha super bem. Porque é uma área que o americano não quer fazer, não é? Porque não é fácil estar a 42 graus centígrados no teto de uma casa fazendo telhado. Então o americano tem essa. Então vira uma coisa ao contrário do Brasil. No Brasil existe uma coisa que não existe aqui chamada subemprego. Exato. Aqui não existe subemprego, aqui é o contrário, todo emprego é emprego. O lixeiro é o trabalho. Cara, o lixeiro é um dos trabalhos mais dignos aqui, porque se o cara não tira o lixo da sua porta, quem vai tirar? Porque o americano não tira. O que também acontece no Brasil, mas aí tem uma interpretação lá cultural diferente do negócio. Ah, não, subemprego, etc e tal. Ganha menos, etc. Não tem aqui, exatamente. Aqui não se ganha menos, o contrário. Porque aqui não tem essa coisa do CLT, né? Tem quanto você ganha por hora. Exato. Isso é uma coisa
Que aí você passa a ter um outro pensamento. Você E fala, resolve o país, para começar. mano, aí você fala É. assim, o seu tempo é precioso, assim, porque se você se põe a trabalhar 20 horas por dia, você tem que ganhar bem para isso. Exatamente. É isso mesmo. E essas áreas, né? De empregos, né? De empregos técnicos, assim, né? Técnico no sentido, construção, elas são super valorizadas, por quê? Porque não tem quem faça. É. Então, são áreas que você ganha bem mesmo. Você ganha bem mais que a média do mercado? Sim, é um valor invertido ao do Brasil? É, infelizmente. Isso é a estrutura do país, tal, cultura, tem um monte de coisa aí que influencia, óbvio, né? Não são, os países não são iguais. Mas aqui é uma coisa que faz muita diferença mesmo. Então quando você começa um trabalho desse, você está envolvido com uma família, as pessoas gostam de você, você vira parte da família mesmo. E você se sente valorizado. Valorizado, exatamente. É esse que é o grande lance. Você fala, pô, eu varrer a casa é importante. Olha, varrer a casa é importante. Coisa que ninguém dá muito valor, assim, sabe? Para quem, enfim. E aí, isso acabou. A novela que a gente se refere é a Cheia de Charme. Que foi exatamente por isso, porque na Cheia de Charme eu fazia a patroete. Isso, onde tem as que se chamam as empreguetes que montam uma banda, etc. E tal. E eu sei que eu conversei com a minha consultora para assuntos novelísticos, que é minha mãe. Né? A gente está aqui nos Estados Unidos há 6 anos, a gente até não tem acesso à novela, não tem Globo em casa, porque, né? E tal. Daí eu conversei com a minha mãe, estava contando que você vinha, minha mãe falou assim, ela falou Thaís Araújo, né? Sim. Leandra Leal, é isso? Não, e pasme, na novela eu não fazia nada cantando. Eu era cantora, mas não tinha. Você era filha da. Eu era filha de um cara que tinha um escritório de advocacia, onde uma das patroetes era filha dele, né? A filha postiça, que era a Isabelle Drummond. E aí tem todo o envolvimento dela com o namorado da minha irmã. Então, assim. E aí que você vê essa relação do que aconteceu com você aqui, tipo assim, ela trabalhava na novela das empreguetes, daí ela foi para os Estados Unidos para arrumar um trabalho e virou assunto da mídia. Então, aí foi isso que vincularam, assim, que foi tipo. Ex-patroete vira empreguete nos Estados Unidos. Mas essa é uma outra pergunta que eu tenho também. Quem é que vincularam isso? Quem vinculou no final? Cara, Quem você acha? Existe alguém responsável por isso? Então, eu não sei, porque acho que o grande lance foi que estava passando a novela no Brasil. Porque estava tendo uma reprise da novela isso, do Brasil. Minha mãe me disse isso também. Então, acho que foi, sabe, um negócio do universo? Isso. A menina estava lá em Orlando, e aí eu dei uma entrevista para uma revista do Brasil. Não foi nem um veículo de comunicação, assim, de televisão, nem nada. Foi uma revista que me perguntou o que eu tinha feito nos Estados Unidos, para ficar, né, para morar nos Estados Unidos. E na época, eu tinha falado em relação a Nova York, porque eu fiquei 1 ano e meio em Nova York, e aí eu vim para Orlando só agora, faz só 3 meses que eu tô em Orlando. E aí eu contei, né, de boa, assim, porque, como eu disse, né, inclusive na live que eu fiz, eu sempre fui uma pessoa que eu fui criada para me virar, sabe, para trabalhar, ser honesta, ajudar as pessoas, pedir ajuda quando precisar. Então, assim, eu nunca fui patroa, eu nunca fui herdeira, eu sempre corri atrás das minhas coisas. E aí eu acho que quem falou sobre isso queria meio que glamourizar a coisa de ser artista e de quando você vai para um país que não é o seu, você ter que ir lá para baixo, né? Você ter que fazer uma coisa que não é legal. Sendo que não tinha nada a ver, então ficou uma coisa meio desconexa, porque eu não tinha falado sobre isso, eu tinha falado que era muito... e muito pelo contrário, eu falei assim, que todo o trabalho que eu fazia, eu pegava tipo de laboratório para os meus personagens, né? Se eu tivesse que fazer um personagem, depois eu ia fazer uma helper maravilhosa, eu ia fazer uma babá, porque eu fui babá também, maravilhosa, garçonete, eu nunca tinha feito isso nas novelas, por exemplo. E aí eu acho que a pessoa vinculou essa coisa de eu estar sendo empregada doméstica e ter sido de eu ter uma função maravilhosa no Brasil para ter uma função horrorosa nos Estados Unidos. Isso eu fiquei chocada, porque eu falei assim, cara, imagina quem curte o meu trabalho, quem tá vendo o meu trabalho, vai achar que eu tô desdenhando de uma coisa, tipo assim, tá dando um tiro no próprio pé, tá cuspindo no prato que comeu, entendeu? Porque fez sucesso com a coisa das empreguetes, tá falando agora que ser empreguete não é legal? Então ficou uma coisa horrorosa, assim, aí eu
eu tive que me defender, né? Porque eu falei, cara, não é isso. Porque, assim, uma outra impressão que eu tive lendo quando essa notícia chegou aqui, até, né, de tão longe que ela foi, é assim, no Brasil, quando você lança um trabalho novo, um disco, por exemplo, ou um trabalho, você vai para a sua assessoria de imprensa, e a sua assessoria de imprensa tenta chegar nos veículos, te manda lá um release para a imprensa, dizer, olha, fulano lançou um disco novo, ou tá numa novela, e isso é que acaba virando notícia em alguns meios de comunicação. No teu caso, dava a impressão que eu falei, cara, se ela tivesse feito uma assessoria de imprensa sobre isso, ela não ia conseguir chegar do jeito que ela chegou. Porque de repente virou notícia em todos os meios de comunicação, do nada. E eu só estava precisando de um trabalho aqui, Zi, porque eu não tinha a pretensão de ficar aqui. Eu ia voltar para o Brasil, né? Eu ia só ver como era, porque até então a minha ideia era voltar para Nova York, porque eu tinha dado uma descansada de Nova York. Foi um período bem cansativo para mim lá, dessa coisa de você se estabelecer, de você... Eu trabalhava muito, aí eu voltei para o Brasil, fiquei um tempo, minha mãe precisou fazer uma operação, tive que ficar mais tempo. Mas eu falei, não, eu preciso conhecer um outro lugar para ver se os Estados Unidos é sempre duro, assim, né? Você chegar e você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar. E aí, quando eu cheguei aqui em Orlando, eu vi que, pelo menos aqui, é mais ou menos parecido com o Brasil em relação ao clima, As pessoas, enfim. Falei, pô, um lugar da... Então tá, vamos estabelecer aqui, vamos ver o que vai dar. E eu precisava fazer o meu network, precisava conhecer pessoas. E eu usei o meu Instagram para fazer isso, porque eu falei, qual vai ser o jeito mais fácil de eu conhecer alguém? As pessoas a rede seguem social. a rede social. Isso que eu fiz. Eu falei, olha, você conhece alguém que está aqui em Orlando, que precisa de alguém para trabalhar? Você me passa aqui uma mensagem, o telefone de alguém, porque eu estou precisando arrumar um trabalho para ficar aqui. Aí foi. Tá passando dificuldade, pedindo emprego nas redes sociais, tipo, ajudem a artista, né? Foi uma coisa meio que assim. Foi uma loucura, eu fiquei chocada. E como é que chegou nisso, essa informação? Primeiro que você viu que tinha aquela coisa do cara que tem o vídeo no YouTube que vira viral, tem um momento em que vira a chave, alguém liga e você fala, opa, meu vídeo virou viral. Um monte de gente Virou viral, é bom, né? um monte de gente que eu conhecia no Brasil me escrevendo. Simone, você viu? Pá! Aí mandava, Simone, você viu? Saiu de você, pum, saiu de você. Aí os meus amigos do Brasil começaram a me mandar. Falei, gente, mas o que está acontecendo? Quando eu fui ver, eram mais de 62 meios de comunicação só online. Aí depois eu fiquei sabendo que teve CNN. Aí depois eu fiquei sabendo que teve um negócio na Record, que eles até me chamaram para uma entrevista ao vivo na Record. Cara, teve muita coisa. Teve chamada online de um outro veículo lá de comunicação. Enfim, era muita coisa que aí começaram a me ligar de outros para falar sempre da mesma coisa. Perguntar sempre e as perguntas são sempre as mesmas. O que você está fazendo aí? Você está passando necessidade? Eu falei, você quer saber? Eu vou fazer uma live na minha rede social, já que todo mundo vê, né? Se todo mundo viu que eu estava pedindo emprego, todo mundo vai ver a minha história. E aí eu contei o que realmente estava acontecendo, porque, inclusive, tinha gente me ligando, falou, você tá passando fome, né? Você precisa de dinheiro? Até isso teve. Eu falei, não, gente, tá tudo bem, eu só tô querendo conhecer pessoas para poder fazer o meu network aqui em Orlando, porque eu não conheço ninguém. E aí teve o lado péssimo, que foi esse, de vincular toda essa história a uma coisa ruim, mas teve o lado muito bom, porque eu conheci muita gente. E muita gente legal, muita gente que falou assim, olha, eu tenho um trabalho assim, se você quiser. Teve uma hora que eu falei assim, gente, calma, porque senão eu vou falar que agora a notícia vai ser, ela está desdenhando empregos aqui nos Estados Unidos. Ela não está sentindo falta de nada, não, porque ela nem atende mais as minhas mensagens, porque eram muitas mensagens pelo Instagram. É difícil até, se quem está nos assistindo não acompanhou na mídia, é difícil até explicar a dimensão. E foi a primeira iniciativa que a gente teve. Não, a gente tem que trazer a Simone aqui para falar sobre isso, porque é assim, realmente absurdo. A gente trabalha com imprensa, com mídia, com marketing o tempo inteiro. E de repente começou a ter notícias sobre isso em veículo que não tem nada a ver com o assunto, inclusive. Até porque isso nem é um assunto, vamos falar a verdade, né? Teve coisa de 1 milhão de visualização de um vídeo que eu fiz lá, que eu postei. Porque teve um lance também, que isso é uma coisa que eu acho também muito absurdo, culturalmente falando, porque assim, aqui nos Estados Unidos, você ter seguidores é legal, mas tudo não gira em torno disso. Exato. Eu com porque eu tenho acho que 166 mil seguidores. O dia que um americano viu o número de seguidores que eu tinha quando eu fazia um musical lá em North Carolina, acho que ele achou que eu era Lady Gaga, que eu era do Brasil, né?
Nossa, porque assim, uma pessoa que tem 20 mil seguidores, acho que é seguidor pra caramba. Eu tinha 166 mil, então eles começaram a pesquisar sobre mim pra ver quem eu era no Brasil, porque era muito seguidor. Eu falei, vocês acham que é muito seguidor isso? Porque isso no Brasil não é nada. No Que Brasil é sobre isso, né? eu já perdi trabalho por não ter milhões de seguidores no Brasil. Uhum. Interessantíssimo isso. Muito, porque assim, eu já perdi do autor chegar pra mim e falar assim: olha, o papel era seu, mas infelizmente a fulana tinha 1 milhão, você tem 100 mil. Então, uma emissora que tem 1 milhão de seguidores pro papel. Então, assim, a sua vida se baseia nisso lá. E aí o que que acontece? Acaba virando outra coisa do mercado também. Isso acaba virando uma moeda no mercado do Brasil que também não é meritocrata, ou seja, não importa se você é bom ou ter feito seu trabalho direito, você entra se você tem mais seguidores, quer dizer, Tudo começou porque eu fiz um post também na minha rede social. Eu sou péssima com rede social. Eu não tenho paciência com isso. É até horror falar isso, mas eu não tenho paciência. Eu não sou aquela pessoa que eu falo, oi, hoje eu tô aqui gravando, não sei o que. Eu não tenho esse costume. uhum. Porque eu sou, sei lá, já tô velha, tenho 48 anos, eu sou de uma outra geração. Eu gosto de estudar, gosto de fazer curso, eu sou essa pessoa. Eu não sou aquela pessoa do imediato, sabe? Eu gosto do processo. E aí, uma vez eu estava na casa dos meus pais, lá em Ribeirão, e eu sempre limpei a minha casa, né? Eu nunca tive empregada 24 horas por dia para fazer nada para mim. Eu fui limpar a claraboia da casa dos meus pais. Uhum. E fiz um vídeo brincando, atriz global, limpa a claraboia em Ribeirão Preto, ganha sem emprego há muito tempo, a atriz resolve limpar telhados, não sei o que, e pirâmides do Egito. Aí minha mãe começou a rir, eu falei, eu vou mandar isso para um amigo meu que chama Denis, que ele adora imitar o cara do TV Fama. Uhum. Falei, mãe, você quer. Porque eu já tava sem as pessoas me seguirem há um tempinho já, né? Aham. Assim, com aquele número de seguidor que não aumentava. Porque eu nunca comprei seguidor, é sempre seguidor que quer me seguir mesmo. Uhum. Aí eu falei, mãe, você quer ver que eu vou postar esse vídeo? Eu vou ganhar um monte de seguidor? Na época eu tinha acho que 116 mil seguidores. Zi, eu postei. Em uma semana eu ganhei mais de 20 mil seguidores por causa desse vídeo. Se você for hoje lá no meu Instagram, esse vídeo tá com mais de 1 milhão de visualizações. Uhum. É o vídeo de mais visualizações. Então, assim, é um vídeo besta que eu falei, é isso que vende aqui, mas você vai ver. Eu vou ganhar muito seguidor com esse. E dito e feito, eu postei, mas foi uma enxurrada de comentário, então. Agora você vai lá, você posta um show seu no teatro e tal. É quem te curte mesmo que vai lá e curte e fala sobre isso. Olha que você canta, né? E aí eu ganhei, foi nesse tempo que eu ganhei esse monte de seguidor, e eu acho que por causa disso que ficou muito perto, porque logo em seguida eu vim para Orlando. Pegou essa onda de galera que estava mais me seguindo e já começando a acompanhar, né, as coisas que eu estava fazendo, e entrou nesse. Eu falei, já que agora as pessoas começaram a ver o meu Instagram de novo, vou postar aqui mesmo para ver quem que vai me ajudar nesse começo aqui de Orlando. Para muita gente, a transição para cá, ela é assunto de um up aí nas redes sociais, né? Uhum. Inclusive, a gente tem vários canais aqui em Orlando que só tratam disso, mostram o que está acontecendo no mercado, como referência para quem está no Brasil, que quer vir para cá ou que vai passear aqui, enfim, é mais ou menos o que a gente pretende fazer numa área de negócios, marketing, entender um pouco mais o mercado, quem tem essa visão aqui do mercado, né? Isso mudou para você também, quando essa transição te ajudou a ter mais movimento na tua rede? Você, por exemplo, está contando, não só você estar aqui, mas está contando desse teu processo? Então, não. Não, e foi muito louco isso. Nos comentários, logo após tudo acontecido, porque aí eu fiz a live, que tem mais de 1 hora, eu falo que é quase um filme, né? A minha live. As pessoas queriam que eu ficasse postando o meu dia a dia. Eu falei, gente, meu dia a dia nem tá tão interessante aqui, porque só tem 3 meses que eu tô aqui em Orlando. E eu tô em busca, né? Quem vive aqui sabe que é um dia depois do outro. E isso leva um tempo para você se adaptar, para você realmente conhecer todo mundo. É o que você falou, ter a sorte de conhecer as pessoas certas, ter a sorte de falar com quem realmente vai te dar um caminho para o que você quer fazer, porque eu vim aqui para continuar trabalhando com o que eu sei fazer. Eu quero muito um dia ter a oportunidade de trabalhar nos parques da Disney. Eu tô aplicando para trabalhar nos parques. Agora apliquei para trabalhar no Epic, que vai inaugurar. Apliquei para trabalhar na Universal. E aqui é assim,
Não é porque eu sou boa que eu vou trabalhar. Você tem que É, aplicar no site, as isso. pessoas têm que ver o seu material, você tem que mandar um material específico para aquele tipo de trabalho. Uhum. Que nem eu apliquei aqui não só para cantora, eu apliquei para bailarina, eu apliquei para atriz, apliquei para puppets, que são aqueles Uhum. os bonecos cabeções, né, que ficam nos parques. Então, eu tô aplicando para tudo, que é a minha área, é o que eu gosto de fazer, trabalhar com esse universo do entretenimento. Então, assim, enquanto eu estou fazendo isso, eu tenho que ter esse caminho de conhecer as pessoas certas para poder me estabelecer, para poder pagar meu aluguel, para poder. Então, assim, hoje eu trabalho numa escola, que foi por causa desse post que eu fiz, né, pedindo ajuda, quem precisasse de alguém para trabalhar, que eu tive a oportunidade de trabalhar na Mila, né, que é a escola de inglês que eu trabalho hoje no front desk. Eu conheci a Valda. Falou: olha, se você precisar, eu te dou um emprego aqui. Que são pessoas que vieram para cá, que passaram pelo mesmo processo, que tinham um puta cargo no A Valda Brasil. é a dona da Mila, É a dona que da era Mila. executiva da Mitsubishi. Se eu não me engano, ela era executiva da Mitsubishi, veio Uhum. aqui, montou a É sua, super legal a Mila, é uma escola super legal aqui, inclusive. montou a sua rede de helper e hoje Uhum. é dona de 3 escolas aqui nos Estados Uhum. Unidos. Enfim, tem em Boston, tem em tudo quanto é lugar. E assim, cada um tem a sua história, né? Cada um vai chegando de uma maneira. Por exemplo, eu não tenho aquela ilusão de que eu ia chegar aqui e já ia sair trabalhando num parque. Eu já sabia disso, porque eu já. Isso aconteceu comigo em Nova York. Eu falo, tava brincando, né, com essa esposa. Eu acho que eu queimei na largada. Eu tinha que Uhum. ter vindo para cá primeiro, que aqui é mais tranquila a vida nesse sentido, né, de adaptação. Mas é isso, a gente tem que passar por isso. Eu vi que lá é muito mais difícil, que lá você trabalha muito mais do que você vive, Uhum. para você ficar lá. Mas lá, por exemplo, é meu lugar no mundo. Eu quero um dia estar lá fazendo um musical da Broadway. É uma outra dinâmica, mas existe e funciona do mesmo jeito. Eu também comecei meus trabalhos por Nova York lá, e é a mesma coisa. É $4.500 um quarto de um apartamento de um quarto, se você conseguir chegar a morar num apartamento, né? Mas é aquela história, como é impossível. Morar em Nova York é literalmente impossível, porque você não tem como ganhar dinheiro. Ah, e aquela coisa que os nova-iorquinos falam, é impossível. No entanto, 8,5 milhões de pessoas fazem. Por isso, mensalmente, pagam suas contas, né? Era isso, eu trabalhava muito lá, pagava as minhas contas. Eu tinha uma vida digna em Nova York. Lógico, não morava, por exemplo, hoje, lá com $900, eu morava num quarto, no meio da sala, com uma cortina. Aqui, com $900, eu moro no meu quarto, que tem meu closet e meu banheiro. Pô, olha, puta upgrade, né? Agora, veja que interessante, o mercado de Nova York, com todo esse inflacionado desse jeito, vamos dar números reais aqui para quem está nos assistindo. Aqui um evento, por exemplo, você vai fazer um evento, 2 horas e meia, 3 horas de evento, vai tocar, ou você é músico, vou te dizer que um cachê médio de mercado você pode ganhar um pouco menos, mas é $300. Você faz $300 em 3 horas, em 2 horas, bem, né? Uhum. Em Nova York, Connecticut, aquela área lá, você vai fazer isso para $400. Não é muita diferença de ganho, mas a diferença de custo é absurda. Absurda. Aqui com 4.500 Mora dólares, você loca uma casa de 7 quartos aqui em Orlando. É outra coisa, é outro Não, você mercado, não mora tem comparação. puta Não, casa, é absurdo, exato. porque todos os condomínios são Aham. maravilhosos. Então, isso é interessante. O que acontece? Que determina que as pessoas em Nova York têm que trabalhar muito mais. É muito comum gente ter 3 empregos em Nova York. Agora, por exemplo, se você. Porque assim, eu tenho total consciência de que eu não prosperei tanto em Nova York por conta do meu inglês, porque eu ainda não tenho meu inglês fluente. Uhum, Eu canto muito bem inglês. Então uhum. eu ia fazer as audições em Nova York, geralmente eu cantava e os caras enlouqueciam, falavam, vamos. Aí no segundo teste, você não fala inglês? Eu falo, I'm so sorry, eu não falo inglês ainda fluente. Eu entendo muito, mas não. Então isso me brecava as minhas oportunidades. Tanto que a única oportunidade que eu tive de trabalhar nos Estados Unidos na minha área de teatro musical, eu só cantava. Por Uhum, isso que eu fiz um musical, porque nesse musical eu só cantava. uhum. Então eu tinha essa consciência, mas eu queria estar lá, eu queria participar do processo, eu queria ver como era. Que não tem a menor diferença do Brasil em relação ao processo. Por exemplo, as audições, tem gente ruim, tem gente boa, é tudo igual, a única diferença é a língua e, lógico, aqui você ganha em dólar, lá você ganha em real. Mas as produções do Brasil são incríveis, assim como são aqui, eles prezam também pela mesma qualidade. Então, assim, a única diferença, o único, é, a única coisa que me brecou mesmo foi a língua.
Então, assim, hoje eu tô aqui para poder dar uma alavancada nisso, porque eu ainda quero, eu acho que ainda consigo, né? Porque eu sou nova ainda, acho que eu ainda dou um Uhum, caldo, uhum, mas lá para frente fazer o que eu realmente quero fazer, que é um musical. E foi muito louco, porque quando a gente chega para um, sei lá, para uma audição, você não tem a noção do quanto você ganharia. Um artista com menor salário na Broadway, ele ganha semanalmente $2.232. Então, se você é um artista que trabalha na Broadway, você vive em Nova York bem. uhum, Imagina, você ganha 2.000. Um salário de ensemble em Nova York é $2.232. uhum. E vai, você tem ideia, por exemplo, para. Ah, uma grande estrela na Broadway deve ganhar, assim como é no Brasil, né? Por exemplo, no Brasil, quando você faz um protagonista, você ganha, sei lá, 50 mil, 20 mil num cachê fechado. Uhum. Um elenco vai ganhar de coro, vai ganhar 5 mil. Não sei como que tá agora. Sim, o dinheiro mudou muito no Na minha Brasil. época era assim, o menor salário era R$ 4.000 e o maior era 20, 30 de um protagonista. A coxinha no Brasil, eu saí do Brasil há 6 anos, né? A coxinha, quando eu saí de lá, custava R$ 2,50. Falando com amigos no Brasil, custa 9, R$ 10. Eu Não, falei, 9 hoje, porque amanhã pode ser 10, né? pois é, Porque mas eu falei, o frango tá incom- assim. é incompreensível, porque você fala, como assim de 2,50 para 9? É. Não dá, a gente não consegue mais fazer a conta no Brasil. A minha mãe, por exemplo, ela trabalha numa cantina de uma escola. Ela Uhum, vai no mercado hoje comprar tomate, é 14, amanhã é 5, aí no outro dia é 19, aí depois é 7. uhum, Ela, uhum. ela fala assim, eu não sei como que eu trabalho, porque se eu fosse ver cada dia que eu vou vender na cantina, eu tenho que botar um valor no meu mercadoria. E isso também se reflete em Nova York, por exemplo, falando do mercado daqui de Orlando e Nova York, não tem nem comparação. Aqui é Não. muito mais fácil, a vida é mais tranquila, o clima é melhor, etc e tal. Eu, particularmente, a minha opinião, prefiro morar aqui, também adoro Nova York, pela vibe e porque as coisas estão lá também acontecendo, etc e tal. Mas aqui é uma vida muito mais tranquila. Sonho de consumo, morar aqui e trabalhar 6 meses em Nova York. Esses cachês em Nova York da Broadway são semanais também? Esses caras são grandes estrelas, eles ganham semanal também ou eles fecham um pacote pela temporada? Como é que você Então, eu nunca tive acesso a isso. essa informação? Geralmente, quando eu ia fazer as audições, eles te dão um feedback, por exemplo, ó, para esse trabalho você vai ganhar, porque aqui é tudo por hora, né? Uhum, Então, semanalmente você vai ganhar, por exemplo, um coro no musical Wicked, uhum, que é o top de uhum, linha. uhum, Um coro no musical Wicked vai ganhar 2.362, quando eu vi, né? Não sei como tá hoje. uhum, 2.362 semanais. Então, você vai ganhar, 2, 4, 6, no mínimo uns $10.000 por mês, uhum. coro. Então, provavelmente, o cara que é uma grande estrela, ele deve ter participação em bilheteria, ele deve Por ter, isso minha pergunta. ele deve, como é no Brasil também, Uhum, porque a gente nunca sabe, né, como são no Brasil, você fecha mensalmente aquele cachê. Então, a gente ganhava, sei lá, 4.000 no coro por mês, uhum. entendeu? Aqui já é semanal. E os espetáculos são de quarta a domingo ou todo dia? Na Broadway, acho que é todo dia. Acho que tem um dia da semana só que não é. Se não tiver, é porque o elenco vai revezando. Uhum, uhum. E você, no Brasil, você fez Bela e Fera, né? O primeiro foi Les Les Miserables, Miserables, eu A vi. Bela e a A Fera, Bela e a Fera. fiz Hairspray, Sim, o Hairspray, eu quero deixar isso por último porque eu quero falar fiz da Priscila, Rainha do Deserto, Priscila, isso. Priscila. fiz 4 musicais da Disney que eram musicais que iam para o Super Casas Bahia, que eram espetáculos de final de ano, Uhum, que iam para lá, mas eram espetáculos de Orlando que vinham para o uhum, Brasil. uhum. Que foi? Bela e a Fera, um deles, provavelmente. Não, chamava Um Sonho é um Desejo, Sonho e Fantasia, Tarzan, e teve mais um, que eu não Uhum, lembro agora. Enfim, uhum. foram 4. Fiz esse, fiz Antes Tarde do que Nunca, fiz Comunitar. Nossa, é muito, muito espetáculo de Broadway no Brasil. E aí teve o Hairspray que você fez
Tracy Turnblad, que é o personagem. Eu adoro o filme é fantástico, o filme é um bom filme, e a peça é super legal. É um dos melhores musicais que eu acho até hoje, dos meus favoritos, porque as músicas são canções sensacionais, né? Eram 2 horas e meia pulando, viu, Zê? É muito legal. E você fez isso lá na Broadway, lá no Brasil, e, o quanto isso... Fazer Broadway é super legal. Óbvio que é um degrau na sua carreira e tá no seu currículo e tal. Mas fazer um personagem como a Tracy Turnblad deve ter mudado muito para você o conceito, porque aquilo passa a fazer parte já da tua persona mesmo, não é só do currículo, né? A minha vida é antes do Hairspray e depois do Hairspray. E disso eu já sabia porque o próprio diretor, né, que é o Jeff Whitney, que inclusive foi um dos diretores com quem eu trabalhei aqui, ele falou, esse musical vai mudar a sua vida, porque é um dos musicais mais difíceis que tem na Broadway de execução. É. Porque a menina tem que ser muito gorda, tem que dançar pra caramba, tem que cantar pra caramba e tem que atuar. E é um personagem que todo mundo gosta, é um personagem muito querido dos musicais, né? É um musical atemporal, Zé, porque ele fala sobre coisas como preconceito, como discriminação racial, Exato. fala sobre um monte de coisas. E mesmo com aquela linguagem de anos 60, os recados são muito bem dados ali. O Hairspray é genial, é muito legal. E foi um musical que fez muito sucesso no Brasil, assim, num nível que não tem nem como mensurar, porque... E era muito louco, porque eu já estava fazendo musicais há 10 anos e eu fui vendida no Brasil como quem é essa menina, que a gente não sabe de onde veio. Eu já estava há 10 anos fazendo musical. Sim, muito comum isso, né? Em qualquer mercado. É. Então, assim, eu tinha na minha cabeça que se eu não fizesse esse papel, se eu não fizesse essa protagonista, até hoje ninguém ia saber. Até hoje eu não ia ser reconhecida como a artista que eu sou, assim, o tanto que eu estudei para, enfim, para... Aliás, assim, eu sou formada em dança e as outras coisas foram acontecendo, assim, na minha carreira. E hoje eu trabalho muito mais com canto e interpretação do que com a dança propriamente. Eu mais dou aula de dança e eu uso a dança dentro do meu trabalho, lógico. Mas se não fosse o Hairspray, acho que até hoje as pessoas não conheceriam. Você acha a interpretação... Você gosta de tudo no filme? Porque os filmes a gente sabe que tem certas diferenças de livros e de musicais de onde eles vêm, normalmente. Les Misérables, por exemplo. Você gosta de tudo que está ali no filme? Olha, eu adoro. Por exemplo, Les Mis foi uma coisa, foi um espetáculo que foi muito legal de fazer, porque o diretor, que era o Ken Caswell, ele tinha um carinho com o roteiro, um carinho com... Porque ele fez durante muitos anos o Thénardier em Londres, porque a montagem que foi para o Brasil foi a de Londres. E ele era muito engraçado, essa história é maravilhosa, porque até hoje eu conto essa história porque... Quando eu comecei a trabalhar no Les Misérables, eu achava que alguém tinha me colocado lá dentro, porque tudo que eu fiz durante a audição e durante o processo era completamente contrário da história. E aí eu falei, não, eu preciso falar com o diretor, porque eu quero saber quem foi que me colocou aqui, porque eu fiz tudo errado. Ele deve ter me colocado porque alguém pediu, porque eu tinha amigos que faziam musicais, né? Falava, alguém deve ter falado para ele que eu precisava de emprego. Olha a cabeça da pessoa, né? E ele foi lá e me colocou porque alguém pediu, eu preciso conversar com ele. E ele lia o livro as cenas que eles trabalhavam com a gente, ele lia o livro e conforme ele lia, ele ia fazendo o laboratório da cena. Então eu nunca tive isso em nenhum outro musical, assim, porque musical é aquela coisa meio McDonald's, né? Isso. Você vai lá 2 meses, ensaia, aquela loucura, ensaia todo dia, mais de 12 horas por dia, e vai lá e estreia. E ele foi uma pessoa que teve esse cuidado. E durante as audições eu fui fazendo, mas eu não tinha a menor noção do que era a história. E aí eu fui conversar com ele lá pelas tantas, né? Durante o processo eu falei, não, eu quero sair, porque você escolheu a pessoa errada. Tudo que eu fiz, sei lá, vou dar um exemplo, as prostitutas. Eu jurava que ela era aquela coisa Rua Augusta, pool dance. E não, era uma prostituição que você arrancava o dente, cortava o cabelo. Era uma prostituição que você, tipo, se acabava para ter dinheiro para comer. Aí ele ouvindo, né? Porque na época eu também não na época eu não falava nada de inglês, não era que eu arranhava, nada, zero. E aí eu falava, fala para ele, porque eu fiz isso errado, e ele escutava, ele falava, oh, e ria. Oh, e ria. Falei, tá vendo? Ele tá rindo da minha cara. Ele me colocou aqui porque alguém pediu. Aí ele falou assim, não, fala assim para ela que quando eu a vi na audição, eu precisava de uma louca no meu elenco e essa louca tinha que ser ela.
Porque ele viu em mim um potencial, assim, que é aquilo que a gente estava falando. O brasileiro, ele tem uma coisa de se jogar. Ele não tem muito pudor de falar, pô, vira Vamos fazer. cambalhota e canta. Aham. Eu mandava eu virar cambalhota e cantar, eu virava cambalhota e... Uhum. Pô, isso é o máximo. Coisa que o americano, ele tem medo, né? Porque se ele machucar, ele tá lá no sindicato. O sindicato tem que pagar, porque ele Isso. machucou a mãozinha. Perfeito, é isso mesmo. É. Aí ele falou assim: eu precisava de uma louca no elenco, essa louca era você. E você me lembrou muito uma amiga minha, comediante, e ele falou assim pra mim: se eu fosse você, eu ia por esse lado, vai ser comediante. E eu sou comediante até hoje. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar em musical porque eu era louca do elenco. Uhum. Que eu não tinha, eu fui entender lá na frente, que era porque eu não tinha pudor. Eu era dirigível, ele quis dizer. Eu falo, você faz. Você não questiona, né? Porque isso é uma coisa que os diretores gostam muito, né? De Facilita o trabalho de todo mundo, né? facilita o trabalho, exatamente. Então foi isso. Quando eu vi assim, o Hairspray, ele me levou para um. As pessoas falavam: a quem é aquela menina? E eu já estava 10 anos. A sorte foi essa, porque se eu tivesse feito Hairspray 10 anos antes, talvez não tivesse feito tanto sucesso. Porque foi assim o divisor de águas. E tinha muita gente famosa, né? Eu fiz o Hairspray com o Edson Celulari, com a Arlete Salles, que eram grandes nomes ali da Globo, né? E aí todo mundo querendo entrevistar a menina. Quem é a menina? Não tinha nem nome, né? Quem é a menina? Quem é a menina? Aí fui ficar conhecida depois. Eu compartilho disso porque aqui no mercado aqui de Orlando eu sou o cara novo, né? Sou o cara, não, mas eu faço isso há 25 anos, sabe? Mas literalmente ninguém me conhece. Então, assim, e a gente entrou também, meu contrato com a Universal, por exemplo, nos shows da Universal foi assim também. O agente ligou e falou assim, olha, tá 42 graus lá fora e a Universal tem 3 dias de show e os americanos não querem fazer. Entendeu? Porque o americano não vai. Vai. 42 graus lá fora, show ao ar livre, no palco, né, central da Universal ali no coisa. Aí ele falou, a gente acha que se você for, tua música tem tudo a ver com o que é feito aqui, você não sai mais. E aí a gente assinou com a Universal e ficou. Vou fazer o Réveillon da Universal pelo 2º ano consecutivo. A gente fez o ano passado todo, uma vez por mês, um fim de semana por mês. Tá? Foi um contrato tem sido um contrato muito legal. E surgiu simplesmente assim. Os americanos não querem fazer. E eu acho que se vocês forem lá e fizerem, você não sai mais. Eu falei, nós somos da selva amazônica, lembra dos caras? Eu falei, calor é nenhum problema pra gente. E eu liguei pros músicos da banda, os caras, né? Imagina, é o calor que é o problema? Então vamos lá, imagina. E é literalmente isso aqui nos Estados Unidos, é isso também. Essas são as adaptações do que a gente fala, né? Você fala assim, tá vendo? Existe a sua diferença, né? Existe quem faz a diferença. Então, e eu sinto que, por exemplo, o americano ele gosta muito das pessoas que são assim, que são proativas, que se jogam, que, enfim. E eu sempre fui essa pessoa que eu gosto de mostrar o que eu sei fazer. Porque eu ralei para aprender, né? Às vezes de um jeito mais natural, que é o que você aprende na escola, às vezes de um jeito que você vai aprender na vida, na marra, né? E, por exemplo, cantar para mim, eu nunca tinha feito uma aula de canto na vida quando eu comecei a fazer musical. A minha escola foi porque eu comecei a trabalhar num restaurante onde os garçons eram cantores que imitavam um restaurante de Nova York, de São Paulo. E eu trabalhava só de garçonete. E eu fui entrar como cantora porque eu fiquei brincando no piano com o cara que tocava piano ali no restaurante. Acabei virando coringa porque eu olhava todo mundo, já sabia todas as coreografias, porque a coreografia eu pegava rapidinho, porque eu era bailarina, né? Já sabia todas as coreografias. Eu fiquei, por exemplo, durante um ano cantando a música do Memory do Cats, jurando que era uma gata maravilhosa, quando eu fui descobrir lá pras tantas que era véia. Quis morrer, né? Falei, poxa, achei que eu tava arrasando de gata linda, era gata feia. Então é assim, você tem que se jogar e tem que aproveitar as oportunidades. E você diz, por exemplo, eu ainda tenho o sonho de ir para Nova York e fazer musical lá, etc e tal. Eu tenho um amigo em Nova York que fez guitarrista, que é nosso amigo em comum, Marcel Nadal. E o Nadal me fala assim, ele faz sub hoje para alguns guitarristas lá, porque ele fez Broadway no Brasil e tal, né? E ele falou assim, cara, o problema é o seguinte, Broadway nos Estados Unidos é para americano. É muito difícil entrar, porque tem tanta gente
fantástica, maravilhosa, já sendo americano, que existe uma certa regra no mercado aqui, que abrir esse espaço para outros artistas tão sensacionais quanto, porém, de outros países, já fica um pouco mais difícil. Tanto que o Nadal hoje é advogado em Nova York e cuida de contratos muito grandes no Brasil, a Cláudia Raia, por exemplo, a Alcione, um monte de coisa que acontece lá. E ele faz esses subs quando precisa, porque ele fala, cara, porque entrar mesmo na Broadway, a Broadway nos Estados Unidos é para americano. Você acha que é isso mesmo? Eu acho que tem um pouco disso, mas tem aquela coisa assim, o fator sorte é um fator, você tá no lugar certo, na hora certa, porque assim, é aquilo que eu falei, quando o cara olha para você, que foi o caso desse diretor, o Ken Castle, ele olhou para mim, com certeza ele não viu nada assim de técnico para falar, nossa, eu preciso dessa pessoa no meu elenco, mas ele viu uma coisa em mim que ele falou, eu precisava da tua loucura. Ele falou, eu precisava da tua loucura nas cenas de Paris. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu tenho um inglês que não tem um accent muito brasileiro, né? Sei lá, como que a gente pode chamar. Se não tem um accent que não seja o accent que eles não gostem, com certeza, se você tem talento, se você tem capacidade, você trabalha. E se o cara gosta de você, ele vai te chamar para fazer. Eu acho que o fato de você ser brasileiro ou de qualquer outra nacionalidade não é um empecilho. Claro que assim, eu participei de várias audições. Enquanto no Brasil você tem 20 pessoas maravilhosas, nos Estados Unidos você tem 2.000. Então a competitividade é muito maior. Então você tem que ser muito bom mesmo para você entrar no mercado. Agora, se você é muito bom mesmo, você entra. O cara vai olhar para você e vai falar assim, ó, tanto que eu dava aula em escola pública nos Estados Unidos de teatro musical. Eu desbanquei americana. Claro, são coisas completamente diferentes. Broadway e aula em escola pública. Mas é aquele tal negócio. Se você vai lá e prova que você é bom para aquilo, você vai fazer. Entendeu? Então, assim, óbvio, eles vão dar preferência pro americano por N facilidades, né? Tem muita gente que às vezes vai para uma audição, fui fazer uma audição para ver como é e, cara, eu não tenho o coisa para trabalhar. Então, para eles é mais difícil, eles vão ter que fazer todo esse processo. Eles vão dar oportunidade para quem já tem isso mais fácil para eles, porque é toque de caixa, é McDonald's, é linha de produção. Por isso que eu falo, eu me dei mal com o inglês, porque assim, eu sei que o meu tempo para decorar um texto da Broadway vai ser muito mais difícil do que eu decorar um texto em português que eu tenho a língua, né? Então, eu acho que eles vão pela praticidade nesse caso. Eu até entendo o que ele quer dizer, mas em termos de qualidade, assim, eu acho que se o cara é bom, eles... Isso eu sei porque eu convivi com diretores americanos. Então, eu não sei como que são para os instrumentistas, porque instrumentista também lá, enquanto você tem 20 maravilhosos. Pior ainda, acho. Pior ainda, porque lá é muito louco, eles não ensaiam. Eles já chegam tocando. Lendo, e a gente tem esse costume de ensaiar, né? O cara já chega tocando. O que você toca? Qual tom? Então, ele abre as partituras, já tem os livros certos. Você não é um cara que lê de primeira e não sai tocando, você trabalha. Se você necessita daquele ensaio, tem 15, 20 mil na sua frente que não vai... Isso, porque ao mesmo tempo tem aqueles caras... Lá na Broadway tem o banquinho, tem a coisa, a partitura com a luz, com o livro da partitura ali. O cara senta, abre a primeira parte e sai lendo e tocando. É isso. Os timbres de instrumentos já estão setados, porque é o diretor musical que resolve. Não é então, você que resolve o timbre de guitarra. Bom. Exato. Tem que ser genial, né? De preferência. E se você não for, tem 200 caras para fazer aquilo. A mesma coisa, tipo, nesse nível, assim, de sair tocando as coisas. Eu tenho um amigo que ele também ele era guitarrista. Hoje ele toca em tudo quanto é lugar de Nova York. E ele me chamou para ver uns shows dele, né? Lá em Nova York para assistir. É impressionante. Ele fala assim, hoje eu vou tocar com um cara tal e o repertório é esse. Aí vai lá, agora eu vou tocar no outro lugar, o repertório é esse. Eu falei, você ensaia? Ele falou, não, o cara só me manda música, eu vou lá, a música que eu sei qual que é, vou lá e toco. Sobre isso. Então, ele já tá nesse looping americano, né? E coisa que é
é diferente no Brasil, porque tem todo um processo, enfim. E essa área de musicais e música e Broadway aqui não tem, mas vou dizer, no mercado daqui, o que você viu já, pelo pouco tempo que você está aqui, você já entendeu de oportunidade? Você acha que aqui o caminho é Disney para artistas no teu perfil, por exemplo? Tem mais a ver com Disney, tem mais a ver... Ou é o mercado... Porque aqui eu vejo, minha visão é que o mercado é bastante geral, assim, você tem... Aqui é muito perigoso, você tem que escolher muito bem o que você quer fazer, porque as coisas dão certo, funcionam aqui. Uhum. Então, se você escolhe, eu vou tocar violão no bar para começar. Eu tenho um amigo aqui, o Will, que é um produtor grande aqui em Orlando, é brasileiro, já estava aqui quando a gente chegou, nos ajudou muito, e ele chegou. Aqui, quando a gente chegou, ele falou... Cuidado com os duos de violão e voz. Por quê? Eu comecei fazendo duo de violão e voz, quando eu vi tinha 23 no mês. Aí começou a me ligar a Disney para eu trabalhar com eles, fazer o contrato com a Disney, não tinha data. E eu estava fazendo violão e voz, que era o que eu nem queria fazer. E foi uma dica sensacional, porque eu optei por não fazer violão e voz, fazer o formato que eu queria fazer, procurar as agências que eu queria procurar, e hoje eu trabalho no que eu gosto de fazer. Isso é muito importante, né? Então eu vejo o mercado aqui como um mercado mais, talvez não mais aberto, mas ele mais passível de você se encaixar em qualquer lugar. Em Nova York eu vejo mais bem específicos, que é Broadway, você tem que... E é aqui que você vê. Aqui é bem o que você falou mesmo. É que eu sempre fui uma pessoa focada, assim, né? Eu boto uma coisa na minha cabeça enquanto eu não faço aquilo, eu não sossego. Eu tenho essa teimosia que é bom, mas às vezes também não é tanto, porque às vezes você acaba perdendo oportunidades que às vezes está até na sua área que é muito mais legal e você, enfim. Então aqui eu botei na minha cabeça, como eu gosto mais de teatro, música e dança, eu teria que fazer um show nos parques. Mas é o que você falou, aqui o entertainment tem um leque de possibilidades incrível, assim. Então, uma pessoa que quer fazer um voz e violão que vai para um barzinho. Se você pega o seu material e vai nos barzinhos, vem aqui tocar um dia. E é o que você falou. Vai chegar uma hora que você vai fechar um monte de coisa e o que você se prontificou a fazer, você não vai ter tempo de fazer. Exato. Porque se você bate na porta, vai lá e fala, esse aqui é o meu trabalho, você, em alguma oportunidade não vai faltar. Então, por exemplo, para teatro musical aqui é um pouco mais difícil, porque ou você trabalha dentro dos parques, nos shows dos parques, porque aqui eu não vejo teatro. Exato. Tem um lugar, ou tem o Dr. Phillips, que traz muita coisa de fora, né? Eles já vem pronto. Já vem pronto. Ou eles dão oficinas aqui com as pessoas que vêm de fora para fazer as apresentações. Pelo que eu vi, é isso. E tem muitas escolas, né? Os trabalhos de escolas. Então, em relação a teatro musical, é mais complicado aqui. O lance mesmo é Nova York. Mas, assim, quem é músico, quem é cantor... Aqui tem muita coisa da dublagem também, que eu fiquei sabendo que tem muita coisa de dublagem aqui. Tem mesmo. Então, para quem gosta também é bem legal. A minha área seriam os shows dentro dos parques. Para mim, seria o ponto forte aqui. Você acha que caberia uma Broadway, um trabalho parecido com o da Broadway em Orlando? Ter um centro assim de Orlando em que as pessoas pudessem ver shows? Eu acho que tem, porque tem tudo a ver em termos em termos de público, né? É o mesmo raciocínio, gente, né? Se quiserem abrir um centro aí de coisas de Broadway, estamos aí. Aqui em Orlando a gente tem uma área muito conhecida e muito famosa aqui em Orlando, que são os dinner shows, né? Os dinner shows, as pessoas vêm, jantam com a família e tem algum tipo de show relacionado ali. Fazia isso no Brasil, que era o Brooklyn Restaurante. Só que os garçons eram cantores. Então a gente servia num determinado tempo, tinha um show de Broadway. Aqui não, é show específico. É show em cima das mesas, né? Eu mesmo trabalhei 2 anos num show aqui, que era um show que chamava Rock Dinner Show. Era um show com o que chama de impersonation aqui, o Prince, que trabalhou em Las Vegas. Era gente assim... Primeira vez que a gente viu, o Elvis foi campeão do Elvis... como é que é o concurso que o Ted Torres é nosso hoje super amigo? A hora que a gente viu o Ted na nossa frente vestido de Elvis, assim, aquela coisa de falar, esses caras nível mundial. E eu abri esse show fazendo clássicos de rock, porque o show era o Rock Dinner Show, mas não tinha muito rock. Tinha uma Britney Spears, tinha um Michael Jackson. A Britney Spears é impressionante, assim, ela publica foto dela e da Britney, pra você ter uma ideia,
nesse nível. Tem os E, covers, né? São muito parecidos. o que aqui não chama de cover também. Aqui você tem a área, outra coisa muito diferente do Brasil, que é muito legal, é assim, no Brasil, se você cantou uma música que não é sua, você é cover, né? Aqui nos Estados Unidos, não. Existem várias áreas de trabalho. Você é impersonator, por exemplo, impersonation é você imitar a pessoa, que a gente chama de imitar, eu odeio essa palavra, né? Eu tô investindo muito no que eu fazia no Brasil, que era um show que eu faço só com músicas da Liza Minnelli. Shows tributos, super. Aqui tudo a ver. E você é respeitado como uma pessoa de tributo. Por quê? Porque é difícil fazer isso direito. Olha que coisa louca. E no Brasil as pessoas desvalorizam. Eu, por exemplo, não sou e não sei fazer o show tributo. Eu, não, né, eu sempre falo nos shows que eu vou trabalhar, me pinte de verde, eu seria um bom Shrek. Mas fora isso, né? Eu não. A gente conheceu o Prince, por exemplo, o Sir Jack, é um artista que, assim, ele é amigo da mulher do Prince, pra você ter uma ideia. Esses caras trabalham com muita seriedade. Aqui, você é songwriter, né? As pessoas que escrevem música, elas são igual a pessoas que escrevem livro. Elas sentam e trabalham 8 horas por dia escrevendo músicas. E se você é, por exemplo, intérprete, que é o meu caso aqui, eu não escrevo canções, eu não tenho dom. Eu não quero pegar um papel e escrever I love you, I need you, porque eu vou perder para a galera que faz isso direito. Então, aqui nos Estados Unidos, eu sou um intérprete e você é valorizado por ser intérprete das coisas. Isso é muito legal. No Brasil, não tem. Você não fez música sua. Referência, né? Isso. Você precisa de, sei lá, um show de rock. Você vai lá na referência de quem faz o show de rock. Você precisa de um show tributo do Elvis Presley. Você vai no cara que faz o melhor disso. E você acha, daí você acaba tendo também teu nicho mais fácil de trabalhar. Você acha o espaço, você acha pessoas no público que gostam disso que você faz. E no Brasil, você tem músicas suas? Não, porque eu não escrevo, não sou compositor, né? Eu não sou... eu conheço o Zé Cabaleiro, por exemplo. O Zeca é um cara assim, você vai jantar com ele, ele tá jantando, ele para, ele escreve um negócio no guardanapo e põe no bolso. Fala, o que você escreveu? Ele fala, não. Ele é dele, isso é a arte dele, né? E eu não tenho essa arte, então você tem que reconhecer, botar seu pé no chão e falar assim, eu faço bem isso, eu comunico bem, eu canto bem, sei lá. As pessoas, por exemplo, me pedem aula de canto aqui. Eu falo, eu não sou professora de canto, eu canto bem, mas eu não sou professora de canto. Então, acho que cada um tem o seu, né? Aqui nos Estados Unidos fica mais fácil se posicionar em relação a isso, porque no Brasil tem isso. Você não escreve suas músicas? Então você é cover. Tipo, mas tem 8 mil linhas diferentes de trabalho dentro da música e o cara chama quem é ou original, que chama no Brasil, ou cover, né? Vai ficar muito difícil, porque você tenta fazer um trabalho e aí, por exemplo, temos trabalhos no Brasil... te dou um exemplo do Emerson Nogueira, né? O Emerson Nogueira fez um trabalho muito bonito de interpretação, tudo acústico, com vocalistas, com uma banda gigantesca, ele cantando música do Supertramp, Elton John, gravou disco, vendeu disco de platina, e aí o brasileiro não achava que era cover. Então, você não entende mais nada. Aqui, como as coisas são muito mais... leitura, né? Por exemplo, aqui, como é tudo muito mais definido, é muito mais fácil. Você fala assim, eu quero fazer versões de músicas, eu interpreto, eu acho que eu faço isso bem. O mercado vai dizer se você faz ou não. Primeira coisa, rapidamente, você vai... Se você não for bom, em 6 meses você pode voltar para o Brasil, porque você, né? Então você tem que fazer aquilo direito e você tem a oportunidade de fazer também. E daí você fala, olha, eu vou botar no mercado, se funcionar eu vou saber, rápido, né? Então isso é um privilégio, porque no Brasil você fica se batendo, fica se atropelando. Se atropelando e você tem que falar assim, olha, deixa eu fazer só para você ver como é, que não sei o que, você tem que ficar provando o tempo todo que você é bom naquilo que você faz, né? Deixa eu te mostrar, porque tem sempre aquela mesmice, né? São sempre as mesmas pessoas que trabalham nas... Musical, por exemplo, para mim no Brasil, eu sou uma pessoa que eu cheguei a ser estrela de musicais no Brasil, mas eu nunca mais fui chamada para fazer musical nenhum no Brasil, porque tem sempre os mesmos nichos de pessoas. Porque o fulano sempre trabalhou com fulano, então você vai no musical hoje, são sempre as mesmas pessoas que estão fazendo musical. É muito difícil você furar a bolha, entendeu? E aqui você cria a sua oportunidade para furar uma bolha. E se você é bom, você entra nela. Exatamente. Isso mesmo. Aqui basta você ser competente no que você faz, conversar com as pessoas bem, ser honesto, pagar todo mundo, tá tudo certo. In time, você vai entrar. Então, assim, se você for bom o suficiente. Se você não for, também você vai saber rápido. Isso é legal. Ele falar, mano, não deu certo, entendeu? Senão você não faz. Antes da gente encerrar, porque senão a gente vai fazer um podcast de 6 horas hoje, porque assunto a gente tem, né, para conversar. Eu queria te perguntar o seguinte, qual é a diferença que você vê hoje entre ser um artista global há 20 anos atrás, sei lá, Glória Menezes ou Francisco Coco da vida, e hoje? O que você vê isso nas novelas? Não só nas novelas, mas na Globo em si, como instituição, como empresa,
como televisão? Qual a diferença? Eu tenho um grande amigo curitibano lá, o Alexandre Nero, né, que tem o Nero é sensacional, tem uma... O Nero é muito artístico, porque o Nero também, ele faz os shows dele. Exato, é. E eu me lembro quando ele começou a fazer novela, a primeira novela do Nero, ele falou assim, saiu na mídia em São Paulo que agora eu virei músico. Imagina, músico há 30 anos. E ele falou uma coisa muito engraçada, ele falou assim, tipo, virou uma cambalhota, sabe? Tipo assim, virei músico, acordei, ele tava muito puto com isso. Mas é o que... Então, o que eu acho é o seguinte, na minha opinião, se glamoriza mais certas coisas hoje. E você não dá valor ao que realmente é necessário para ser um artista. Porque para ser artista, você tem que estudar. Você tem que ser conectado, você tem que ser antenado no que está acontecendo. Isso é na minha opinião, tá? Não estou dizendo que é uma verdade absoluta. Mas eu acho que hoje você ser artista, você tem que ter conteúdo bom. Você não tem que ir na massa, entendeu? Porque assim, a pessoa que vai na massa, ela até faz um puta sucesso, mas daqui a pouco ninguém lembra mais. Então eu não quero ser esse tipo de artista. Eu quero ser o artista que deixa um legado, que deixa sabe, que as pessoas lembrem do trabalho que fez. Eu quero ser um artista que... Eu me espelho muito, posso estar sendo muito louca, muito maluca, mas eu me espelho muito numa Fernanda Montenegro, num Tony Ramos, entendeu? Que tem bagagem. Eu acho que a bagagem que eu tenho hoje e a bagagem que eu tinha 20 anos atrás são completamente diferentes. É você viver daquilo, é você viver no processo, é você dar valor a pequenas coisas, assim, é você dar valor com quem você está trabalhando, e você aprender com realmente quem sabe, entendeu? E você ensinar o que você aprendeu para quem quer começar. Para mim é isso, você ser artista é isso. E hoje caberia na Globo, eu sei a resposta, mas é legal a gente falar sobre isso. Hoje caberiam na Globo esses contratos de Suzana Vieira, de coisa de 20 anos, porque antigamente o ator era assim, gostei de você, você vai ser artista da Globo. E você assina um contrato com a Rede Globo, trabalhando ou não. Tinha gente que ficava 3 anos fora do ar, porque vai estrear na novela nova e estava em casa recebendo salário da Globo. Hoje a economia não permite mais isso, mudou tudo, né? Porque é tudo não mais cabe rápido, mais isso. Tudo mais imediato, né? As pessoas são muito imediatistas agora. O que eu acho é o seguinte, eu acho que você tem que dar valor a quem fez a história. Eu acho que você não pode menosprezar uma pessoa que fez isso a vida inteira por conta de uma que começou agora, só porque viralizou um negócio e está vendendo o produto, vai te dar audiência. Não é. Quem vai te dar audiência é quem realmente é bom. As pessoas vão gostar do que vem na televisão, porque elas vão se identificar com aquilo que realmente é bom. Não adianta. É o que eu falei. Às vezes vai viralizar, vai ser um sucesso ali, mas amanhã as pessoas esquecem, porque é o imediato. As pessoas gostam muito da coisa imediata agora. Então, assim, hoje, para você ser um artista reconhecido, você não precisa ter estudado. Isso é o que eu vejo, né? Se você foi lá, fez um negocinho, vendeu o que você tinha que vender, porra, a pessoa... Aí o fulano vai lá, vem vender isso aqui para mim. E a pessoa ganha milhões e o cara, que é o cara que impulsionou tudo isso, está lá passando a dificuldade, que era aquilo que a gente estava conversando no começo, né? Um puta nome da música, passando necessidade e um monte de gente tendo que fazer show para dar grana para esse cara. Então, assim, eu acho isso muito triste, porque... Só que aí vem o lance dos valores também. Quem se vende ao sistema e quem não vende, não se vende ao sistema. Eu sou o tipo de pessoa que nunca... Eu tenho até um problema com isso, porque eu não tenho paciência de fazer essa... Oh, pelo amor de Deus, me chama para trabalhar. Eu prefiro me virar com outras coisas do que implorar para que a pessoa trabalhe comigo, para que a pessoa... Então, eu acho que hoje não cabe mais essa coisa de você dar oportunidade porque a pessoa... já tô até me perdendo, porque isso é uma coisa que pega muito em mim. Eu acho que quem realmente tinha que ser valorizado, quem realmente tinha que estar o tempo todo ensinando a gente em todas as áreas, são aquelas pessoas que realmente estudam, aquelas pessoas que realmente se dedicam. Entendeu? Eu acho que nessas pessoas que a gente devia se espelhar, assim, porque é o que vai te dar o suporte para você ser quem você quer ser, é o que vai te dar para você se inspirar. Eu me inspiro em pessoas com quem eu aprendo alguma coisa, né? É aquilo que eu te falei, você ter que postar uma coisa hoje absurda para você ganhar seguidores, para mim tá muito fora
do que eu acredito, assim, como artista, né? E é um pouco triste porque aí no final essas pessoas que na teoria não, diretamente se sujeitam a isso, né? Porque daí o cara que tá fazendo isso, ele tá se sujeitando, não tem, qualquer pessoa vê e tá tudo ali, o cara se sujeita a fazer esse tipo de coisa, mas lá, tá, ele já começou de uma forma se sujeitando, É né? muito difícil você ser músico hoje. Você trabalha pra caramba. O gasto que você tem hoje com material que você tem que levar para fazer um show, um material de qualidade, é caro, entendeu? Uhum. E tem aquele músico que se vende por, sei lá, um pouco, porque preciso pagar minhas contas. Aí você acaba ferrando com todas as pessoas que precisam, porque você, como é que fala? Você acaba deixando o trabalho escasso, assim, o valor do trabalho da pessoa é escasso. Você tem que se valorizar, você tem que falar, ó, meu trabalho é tanto, e não pode ter medo de não conseguir trabalho porque se valorizou. E se hoje nós temos aí, de acordo com esse raciocínio, atores que não são atores, né, trabalhando nas novelas, músicos que não são músicos na mídia, você acha que isso tem a culpa um pouco da dinâmica da rede social? É culpa do que as pessoas consomem. Hum. Se as pessoas querem consumir coisa inútil, infelizmente a gente vai estar cheia de coisa inútil aí para sendo valorizado, entendeu? É aquilo que eu te falei, às vezes você posta uma coisa que não é o que você gosta de fazer, você vai ganhar milhões de seguidores. E o que você ama fazer, as pessoas não consomem. Então hoje as pessoas estão postando o que as pessoas consomem. Isso é cultural, Cultural, com porque certeza. a gente é prova disso, né? A gente mora aqui, e aqui nos Estados Unidos, uma das diferenças que eu vejo é que aqui tem música na escola, quando o cara tem 8 anos. Então, quando ele ouve uma música ruim no rádio, ele sabe que é ruim. Sabe? Então, essa é a diferença. E no Brasil, ninguém se importa com isso. A pessoa cresce exposta ao que enfiarem goela abaixo. Exatamente. Então, e chamam isso de uma certa cultura brasileira. Ah, não, a Uhum, cultura é essa aí. uhum, Não é. É uma cultura popular, eu entendo, né? Existe música popular aqui também, lógico, né? Claro. uhum. Existe uma música super popular, super do povo, etc e tal. E existe, mas o que eu quero dizer assim, o Crosby, Stills e Nash, os caras com 82 anos estão fazendo turnê nacional lotada em teatros com ingresso a É $300, sobre isso. né? É sobre Então isso. existe um público para E isso lá no pela Brasil, consciência que as por pessoas têm. exemplo, o ator mais velho que faz, são pouquíssimos. É sei lá, Tony Ramos que vai fazer uma peça, ele vai vender, Uhum. entendeu? É o Antônio Thunder for Woods. Fagundes. Uhum. Essa galera, são pouquíssimos que ainda estão no mercado. Por quê? Porque bancaram isso até hoje. Às vezes eles não ganham a grana que eles querem ganhar, mas eles bancaram os ideais deles, sabe, os valores, Posicionamento, o é. posicionamento dele. Você não vê artistas como Tony Ramos fazendo dancinha da bundinha na televisão, Exato, exato. né? Então é esse tipo de artista que eu quero ser. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei, no Brasil, né? Você chegou há menos tempo, então talvez você tenha melhor essa informação. Aqui nos Estados Unidos está acontecendo um processo inverso disso. O que está acontecendo? Tem tanta gente se sujeitando que a gente aqui na MS, por exemplo, a gente vê um momento super claro de fazer o contrário. É Uhum. uma hora excelente nos Estados Unidos de fazer música de verdade, de começar a botar. A gente tem visto muita gente trazendo netos, trazendo filho nos shows, trazendo não sei o quê, porque as bandas dos anos 80 estão voltando para fazer turnê. Os caras estão com 60 para cima hoje, estão voltando a fazer turnê. Porque se fez tanto essa coisa de plástico que agora existe um saudosismo assim implementado no mercado Uhum. americano hoje, assim, e a gente está aproveitando essa E onda. foi muito engraçado você falar isso, porque eu comecei a dar aula de teatro musical numa fundação aqui na IFU. E o primeiro dia de aula, eu perguntei para todas as crianças, né, o que, que eles gostavam de fazer. As referências, assim, das crianças em relação à música, eu fiquei chocada, porque eu tava imaginando, tipo, as coisas mais absurdas, assim, né? Sei lá, coisa de... Lógico que eu gosto também, mas coisa de K-pop, aquelas coisas, Uhum, só isso, né? Porque eles escutam muito isso. uhum, uhum. Teve gente que me deu referência até de Frank Sinatra. Uau! Eu falei, oi? Uhum. Tô gostando. Então, assim, é o que você falou, acho que tá mudando um pouco essa mentalidade. Isso também vem um pouco da criação, né, dos pais também colocarem Isso. coisas mais legais para as pessoas, né, consumirem. É o consumismo. Eu acho que eu não quero ser um artista do que as pessoas consomem de imediato. Eu quero ser uma artista do que as pessoas têm uma visão, sabe? Tem uma lembrança. Eu tenho essa consciência, assim.
Simone, queria agradecer muito o seu tempo, sua presença e vir falar sobre isso também. A gente está sempre junto aí, mas enfim, era legal falar sobre isso, né? Sim. Para quê? Para a gente chegar nas pessoas que assistem aqui, que estão aqui ligadas nesse mercado e passar um pouco de informação para essas pessoas. Falar, aconteceu isso, aconteceu mesmo, mas é o seguinte, peraí, deixa eu te contar um negócio aqui que você não sabe. Porque a iniciativa da gente criar o MS Cast aqui, a América principalmente, é exatamente passar esse tipo de informação, porque a gente começou a perceber assim, não, peraí, mas as pessoas estão sabendo, mas não estão sabendo exatamente o que elas têm que saber. E então a gente pode abrir um canal para falar sobre isso, discutir isso, né? Claro. O exemplo que você deu do furacão é super pertinente, porque minha mãe também, ligando aqui, super preocupada com o negócio, falava, ué, mas peraí, né? Eu tava dormindo no dia do furacão. Então assim, não, peraí, não é nada disso, inclusive. Peraí, o que tá falando aí? Daí tudo bem, a gente entende também. Tinha o mapa da Flórida, ela me manda uma foto com o furacão que era do tamanho da Flórida. Ela falou, vai acabar a Flórida amanhã, né? Eu falei, mãe, não liga a televisão, não liga. Exato. As notícias do Brasil estão pior que as notícias daqui. Muito piores. Dessa vez foi muito pior. Então assim, a gente falou o seguinte, então o que é preciso? A gente precisa dar essa informação para as pessoas. A partir de que eu sentei com a minha família lá, via vídeo, e informei eles, falei, olha, acontece o seguinte, é assim, ó, o furacão, quando ele entra na Terra, ele perde muita força. Aqui em Orlando não chegam furacões. Eu falei, gente, o cara da Disney, ele montou a Disney aqui. Isso. Ele foi muito inteligente. Ele fez tudo geológico do planeta, sei lá, que ele fez. Ele montou aqui porque aqui não é tão ruim assim. Aqui não chegam furacões de categoria 5, porque quando eles entram na Terra, eles perdem a força. Então, assim, a gente informou as pessoas. Nosso objetivo aqui é esse. Dias depois teve uma chuva em São Paulo que apagou tudo. Isso, exato. O que acontecer aqui com o furacão 5? Aconteceu em São Paulo. Você estava em São Paulo, foi pior. Você está pertinho, você está em Ribeirão Preto. E a realidade é a mesma, né? Vocês estão convivendo aí, morreu, gente, você está sem luz há 5 dias, tudo bem, mas aqui é parecido também. Então não tem essa assim, vai varrer a Flórida. Né? O meu pior lance pra mim foi o da pulseirinha, que o Biden mandou todo mundo pôr pulseirinha pra identificar. Minha mãe falou, você já tá com a pulseirinha? Eu falei, pra que pulseirinha? Aí eu preciso saber por ela, que tinha que pôr a pulseirinha com nome. Pulseirinha com nome? Você não viu na televisão que todo mundo tem que pôr pulseirinha porque pra se identificar caso o furacão leve embora? Mãe... E aí eu tenho até uma amiga que mandou mensagem e falou assim, meu Deus, Tampa está devastada. Eu falei, não está devastada, alagou, as pessoas, não morreu ninguém, entendeu? Daí agora desce, os caras vão lá, pintam tudo, reconstrói, o governo ajuda, tem um fundo para empresas refazer o negócio do furacão, tá tudo certo. 5 dias depois Tampa estava igual. Do Brasil também, né? Claro, muito diferente do Brasil. 5 dias depois Tampa estava exatamente igual como sempre foi. E quem tinha que reconstruir, reconstruiu ali, tudo e tal, né? Mas esse é o negócio. Eu queria que você deixasse suas redes ou o que você quiser divulgar para que as pessoas te achem aqui, possam até entrar em contato com você, ou como for. Tantas pessoas que estão aqui, que nos assistem, que estão aqui, mas que estão no Brasil, enfim, né? Bom, o meu Instagram é Simone Gutierrez, com Z. Então, pode me seguir lá, pode me chamar. Eu sempre estou super aberta, super disposta. É lógico que às vezes tem muita gente que me escreve, né? E às vezes eu não respondo de imediato, mas pode escrever lá. Se tiver alguma dúvida, quiser bater um papo, perguntar alguma coisa, estou super disposta a falar com todo mundo. A gente vai colocar na telinha ali também e agradecer a tua presença, muito obrigado por ter vindo e a gente tá sempre aberto, a gente tem que gravar alguma coisa cantando logo, né? Por favor. Possível, logo pra gente fazer de preferência dos anos 80. De preferência anos 80, sem dúvida. Vamos fazer, é só a gente pensar e tem amigo meu aqui do mercado aqui em Orlando que me liga e fala, eu acordei com essa música na cabeça. Eu vou cobrar, eu quero gravar uma música com o Zi. Eu acordei com essa música na cabeça, vamos fazer. E nosso caso também, se você que está aí, gosta dos nossos assuntos, está aqui com a gente, entre em contato também, escreve para a gente está super acostumado, eu acredito ser uma das nossas funções aqui também, falando sobre informação, informando essas pessoas que nos ligam, mandam mensagem, olha, mas eu queria comprar uma casa, e é possível, a gente fala, olha, liga para esse cara aqui que ele vai te ajudar, e sem ganhar nada com isso também. E também sem precisar ganhar nada com isso também, que infecta o nosso trabalho, a gente, não é nossa área, eu prefiro dar o telefone de alguém que não tem nada a ver comigo, não faço comissão com isso, nem porque eu consigo indicar as melhores pessoas que eu acredito, e ajudar as pessoas que no futuro podem estar aqui como a gente foi ajudado.
né? Quando a gente chegou aqui, muita gente nos ajudou. Foi a primeira grande disparidade que a gente sente com o Brasil, é quando a gente chega aqui e a galera fala, não, peraí, vem cá, fica na casa desse amigo meu aí, que você nunca viu o cara na vida, não tem problema, fica na casa dele que ele vai te ajudar. E daí as pessoas ligam para você e falam assim, olha, tem um fulano ali que tá precisando de gente, tem 3 empregos lá sobrando e tal. É isso. E o primeiro choque que a gente tem cultural, felizmente, é pro lado positivo, né? Não, tanto que foi a primeira coisa que eu falei quando eu comecei. Eu falei, primeira coisa, eu quero agradecer muito as pessoas que durante todo aquele vucu-vucu do negócio da internet, que me escreveram, me ofereceram trabalho, que me ofereceram ajuda, pessoas que não sabem quem eu sou. Que sabe que eu sou da televisão, mas não sabe quem eu sou como pessoa, porque às vezes a pessoa na televisão é uma coisa e por trás das câmeras ela é outra, completamente diferente. Então, assim, tem muita gente que se dispôs a ajudar. Então, isso é uma coisa que, sabe, te dá um conforto, assim, quando você tá longe da sua zona de conforto. Muito legal, muito obrigado. Logo, logo estaremos juntos aqui no conteúdo da MS América, né? Sejam vídeos, né? Estamos por aqui. Yes. Obrigado. E a gente conversa no próximo episódio, que eu não vou contar quem é ainda, mas fique ligado nas nossas redes, assine nosso canal, ative as notificações. A gente está começando um trabalho aqui, o canal da MS América Cast, o MS Cast América é um canal separado para a gente manter esse conteúdo todo organizado ali. Então é importante que você siga e ative as notificações para saber dos nossos episódios aí, estão sendo bastante coordenados, e lá você tem todas as informações, nas redes sociais também, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!